E assim, nós vamos chegando até o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem agradecemos a atual encarnação, o dia de hoje, a oportunidade bendita que temos do Evangelho. Que possamos todos juntos, a partir deste momento, sair daqui melhor do que chegamos, deste Evangelho melhor do que chegamos, principalmente abastecidos de conhecimento. Agradecidos que estamos, vamos iniciar o Evangelho da noite com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, novamente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Evangelho da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. O meu nome é Patrícia, eu sou voluntária do Centro Espírita Redentor, pertinho ali, né, do Geraldo Ferreira, e que a paz de Jesus possa estar conosco na noite de hoje. Eu separei um tema, pessoal, muito pertinente, né, para os dias de hoje, e nós vamos fazer uma reflexão nós juntos a partir deste momento. E eu vou pedir licença, né, para estar com vocês dentro dos vossos lares nas próximas meia horinha. Nós vamos falar sobre a reencarnação e os laços de família. Nós vamos falar alguns pontos e eu vou ler, né, alguns trechos, vou pedir licença aqui para ler alguns trechos de alguns livros, né, são pequenas sentenças que vão nos mostrar a importância, né, da reencarnação e dos laços de família. Nós sabemos, né, que a doutrina espírita, ela é muito importante nessa função de o quê? É regeneradora e educadora, quando a gente fala na parte da família. Mas se nós pensarmos, né, a gente escuta muito falar família, família, minha família, mas o que é família? Eu trouxe aqui para vocês um conceito de Joana de Ângelis, né, que vai falar no livro SOS Família, assim: família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, o que ela vai querer dizer aí, Joana de Ângelis, né? Que quando nós morremos aqui, desencarnamos, né? Morremos aqui, morte do nosso corpo físico, nós retornamos à pátria espiritual. Aí quando a gente tem o despertar, né? Lá na pátria espiritual, aí nós o quê? Demos conta do quê? Dos nossos erros, das nossas mazelas, o que deixou de ser feito quando eu estava lá reencarnado dentro da minha família, enfim. E aí eu vou pedir, né, para a espiritualidade, que quando, né, existe a possibilidade de eu voltar, né, como a gente fala aqui na doutrina espírita, reencarnar, né, voltar para o plano terrestre e continuar o quê? A minha caminhada, né? Então, quando eu tô lá no plano espiritual, eu verifico, né, tudo que de repente eu não consegui fazer na minha atual encarnação e eu peço uma nova chance, né? Então, quando é autorizado, né, a minha volta, eu vou voltar o quê? Pro meu seio familiar. E aí, o que acontece? Eu vou reencarnar o quê? Com espíritos o quê? Simpáticos, adversários, ou ainda que todos aqueles, né, reunidos geralmente dentro de uma família, que serão necessários para o meu aprendizado, né? A família, né, é uma reunião desses espíritos que muitas vezes são os meus simpatizantes de outras vidas, às vezes são, como ele diz aqui, né, são os meus adversários, mas nós todos juntos, né, teremos o quê? O compromisso do aprendizado. Aí, o que vai, né, nos reunir, como eu falei, em família, nessa junção, né, de vários espíritos, cada um com a sua, assim, com o seu aprendizado, com o que é necessário passar, né, os ajustes, enfim, é que a gente fala o quê? Que a família é uma grande oportunidade
através do quê? Da reencarnação. Como eu falei, essa oportunidade que nós temos, o quê? De voltar, né? Geralmente para o mesmo seio familiar, às vezes a gente só muda os papéis, mas nós estamos sempre naquele seio familiar, né? Naquela família, né? Que nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir com aqueles espíritos. Aí, eu trouxe para vocês também, quando a gente fala de reencarnação, né? A visão de Allan Kardec. Allan Kardec, né? Codificador da doutrina. E ele fala aqui, no capítulo da reencarnação, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala o quê? Uma visão sobre a reencarnação. Diz assim: compreendemos então que o reencarnante veste a roupagem da inocência e se expressa relativamente como um novo indivíduo. Mas a roupagem é frágil e permite ao indivíduo o aflorar de ideias inatas, tendências, defeitos e virtudes que estão nas nossas matrizes perispirituais. Cabe então à família, aos pais, observar esse reencarnante com os olhos amorosos. Então, o que ele fala aqui, né? Nós voltamos como um novo indivíduo, né? Nessa próxima encarnação, mas a gente sabe, como ele falou, que a roupagem é velha, né? Nós já tivemos outras experiências e vamos com a sucessão de reencarnações, aliás, nós vamos tendo a oportunidade de o quê? Do aprendizado. E geralmente na família é que é o nosso maior aprendizado. Então, é muito normal quando a gente fala que pessoas morando no mesmo teto, haja o quê, pessoal? Conflitos, né? Conflitos, porque cada um às vezes tem uma ideia, cada um tem um jeito de falar, um jeito de pensar. Por isso que a gente fala que a família é um grande aprendizado. Mas a gente tem que ter em mente o quê? Isso é muito importante, que nós, mesmo que vivemos, né, numa família, pais, mães, filhos, enfim, nós somos o quê? Espíritos individuais. Nós temos essa individualidade, ou seja, nós precisamos, isso é muito importante, o quê? Respeitar o nosso próximo. Nós precisamos respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa que convive com a gente, porque o quê? Nós somos uma família, é muito importante, claro, todos se entenderem, só que nós precisamos respeitar cada indivíduo que compõe a nossa família de forma individual. Por exemplo, se um dos membros da família acorda, por exemplo, e quer ficar em silêncio, eu posso perguntar para ele: tá triste, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem. Então, eu não tenho necessidade de ficar perguntando para ele toda hora. Eu respeito que naquele momento ele quer ficar em silêncio. Só um exemplo. Aquele dia que um dos membros da família acordou não tão alegre, acordou triste, por exemplo, eu posso perguntar se aconteceu alguma coisa, se precisa de ajuda, mas se a pessoa falar tá tudo bem, nós precisamos respeitar o modo que ela tá se comportando, eu preciso respeitar o espaço dela, eu preciso respeitar que naquele momento ela pode estar triste ou pensando em algum momento e respeitar, entre outras situações, né? Então, esse respeito da individualidade é muito importante, né, na base familiar. Então, porque, como eu falei, nós somos o quê? Seres imortais. Então, cada um traz a sua bagagem, né? Então, é muito importante o respeito. E como eu falei, né? A melhor escola para nós aprendermos, para nós melhorarmos, é o quê? O nosso lar. E no nosso seio familiar, qual que é o objetivo? Nós vamos nascer, vamos crescer e vamos educar. E aí tem uma parte de Emmanuel, né, que eu vou ler aqui para vocês também, que é muito legal, que fala assim, no livro Jesus no Lar, né, que fala assim: nos traz as palavras de Jesus. O lar, um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em círculo são lições. Então, aqui a gente verifica o quê? Que ele fala do sofrimento e dos conflitos que eu falei, que são muitos normais, mas nós temos, claro, que sempre administrar. Então, o que a gente vai precisar desenvolver, né, no nosso lar, na nossa família? A paciência, a tolerância, a bondade, a gratidão, né, o perdão,
Quando a gente desenvolve esses sentimentos, né? O que acontece? Porque nós convivemos todos juntos. Então, quando eu vou desenvolvendo esses sentimentos mais nobres, eu vou criando o quê? Um equilíbrio dentro do meu lar. Principalmente quando a gente fala da paciência, né? Como eu falei, do respeito ao nosso próximo que convive mais próximo com a gente, o perdão, né? O saber conversar, o saber compreender o que a pessoa tem. Isso é muito importante. E a gente sabe que algumas famílias, né, com os conflitos, com os problemas que elas têm, no geral todos temos, algumas pessoas ali, elas vão permanecer o quê? Com o coração endurecido, vão permanecer rebeldes, né? Não vão ter a proposta, como eu falei, desses sentimentos de melhora, né? De exercitar dentro do lar, como eu falei, que é a melhor escola. Só que o que acontece com essas pessoas? Elas terão o quê? Um grande aprendizado. Porque muitas vezes, né, quando a gente não consegue desenvolver esses sentimentos nobres em família e geram muitos conflitos, muitas brigas, nós sofremos. Só que o que acontece? Né? A gente tem tanta misericórdia divina que se a gente não consegue, né, desenvolver esses sentimentos nobres, não conseguimos, né, ter o aprendizado de conviver em família, eu vou sempre ter o quê? Através dessas sucessivas reencarnações, eu vou ter sempre a chance de voltar novamente, né, dentro daquela família, daquele círculo familiar e tentar, mais uma vez, colocar em prática o meu aprendizado. Serão tantas vezes, quantas vezes? Não sei. Serão quantas vezes nós precisamos voltar para conseguir melhorar, para conseguir ter sentimentos mais nobres, para conseguir ter o aprendizado do convívio realmente, né? Que é de uma família dentro de um lar. E agora, se a gente pensar, né, essa reflexão é muito importante. Se nós pensarmos nos dias de hoje, principalmente, né, o que essa questão da pandemia nos trouxe de reflexão? Que nós precisamos o quê? Até de maneira rápida, né, como realmente ninguém esperava, todos ficarem isolados dentro de casa, né? Então a família, ela precisou o quê? Se unir. Mais do que já era, precisamos conviver mais dentro de casa, porque muitos, né, ficaram em situações de home office, as crianças não conseguiram mais ir para a escola, enfim, todos juntos, né, em muitas situações o dia todo. Então, se a gente verificar um aprendizado muito grande dessa pandemia, a gente vai ter o quê? Desse convívio em família. De todos nós estarmos juntos. E de preferência, é claro, né? De maneira harmônica, de maneira saudável. Porque o que acontece? Se a gente pensar, isso é uma reflexão muito importante também que eu trago pro Evangelho da noite, quando eu falo na questão dos laços de família, na questão de desenvolver, né, esses bons sentimentos, é a questão, pessoal, da tecnologia. Né? Eu queria aqui que nós refletíssemos juntos a partir deste momento. A tecnologia, como a gente estava falando aqui, né, das páginas do centro, de onde eu posso achar os evangelhos, ela é muito boa, ela nos trouxe muita coisa boa, principalmente, né, nessa época de isolamento, mas aqui fica um alerta que nós temos que tomar cuidado, que é o quê? A tecnologia na família, na questão do quê? Do distanciamento da família. Quando eu falo na questão do distanciamento da família, é o quê? Quando eu pego lá o meu celular, né? Eu fico lá na minha rede social, eu fico interagindo nos aplicativos de conversas instantâneas. E se a gente pensar, o que a gente vê às vezes, né? Em restaurantes, enfim, cada um lá com o seu celular, cada um com o seu mundinho ali. E aí o que acontece? A família não consegue se encontrar. Então, nós temos o quê? Muitas vezes um lar que não se encontram, a família não se encontra. É o que eu falei, nós temos sim que respeitar a individualidade da pessoa, respeitar o que ela quer, respeitar o seu livre-arbítrio, suas escolhas, mas nós como família devemos o quê? Parar e prestar atenção. Como está a nossa família? Como está o meu lar? Será que nós estamos só nas redes sociais? Será que eu estou ocupando meu tempo só lá no meu celular? E nós como reunião?
né, nessa questão do aprendizado de vários espíritos que estão reunidos juntos para um aprendizado maior. Como é que está essa questão na minha casa, na minha família? Essa pandemia, né, esse isolamento, nos traz essa reflexão, porque nós estávamos naquela correria, a gente sabe que cada um tem o seu compromisso, é claro, só que todos estávamos naquela correria, todo mundo fazendo, um faz isso, outro faz aquilo, muitas vezes a família não consegue se encontrar, muitas vezes a família não consegue sentar para comer junto, nenhuma refeição. Às vezes porque os horários não coincidem, tudo bem, só que às vezes todos dentro de casa, cada um fazendo uma atividade, cada um com a sua rede social, cada um com o seu telefone, e não conseguimos nos encontrar. Vai se perdendo esses laços que nós temos, esse aprendizado que nós precisamos exercitar. Então fica essa reflexão, como é que está a minha família? Será que eu estou conversando com a minha esposa, com o meu marido? Será que eu estou dando atenção para os meus filhos? Será que nós, né, depois de um dia de trabalho, às vezes, será que nós chegamos, como eu falei aqui, conversamos, trocamos ideias, né? A gente pode exercitar aí a compreensão do meu próximo, de eu escutar o que o meu parceiro, a minha parceira, os meus filhos têm para falar. Sair, muitas vezes, daquela correria, onde a gente não consegue se encontrar, onde eu não consigo um tempo para nem conversar às vezes com o meu próximo mais próximo. E quando a gente vê, pessoal, já estamos distantes, já estamos desunidos. É como ele diz aqui, né? Essa parte da união realmente, né? Reunião dos espíritos que precisam ter esse aprendizado, né? Realmente é compreender, é ter essa fase da tolerância, principalmente nesse momento que estão todos juntos mais dentro de casa. Vamos desenvolver a tolerância, vamos desenvolver a paciência com aquele que está mais próximo, porque a família é a base de tudo. Nós não podemos achar que é uma instituição que não vai mais valer a pena. Não, a família é a base de tudo. O lar é o nosso porto seguro. Porque se nós temos um lar harmonioso, um lar que está não tão com tantos conflitos, que eu estou conseguindo administrar, que eu estou conseguindo colocar em prática esses bons sentimentos, eu pelo menos tenho uma boa estrutura. Aí sim, com o meu lar estruturado, com o meu lar fortalecido, eu consigo fazer alguma coisa para as outras pessoas, eu consigo exercitar minha caridade, consigo fazer outras coisas. Porque também não adianta, né? Não que não adianta nós não fazermos, mas a gente não tá com o nosso lar harmonizado, o nosso lar tranquilo e nós queremos fazer outras coisas. O nosso lar tem que estar em primeiro fortalecido e abençoado. E uma outra questão aqui que eu trago para vocês que uma outra ferramenta, né, de muita importância quando a gente fala nos laços de família, eu vou fazer aqui um convite, né, para aqueles ainda que estão nos escutando, estão nos assistindo, não fazem o Evangelho no Lar. Aqui eu vou deixar um convite para que possam começar a fazer o Evangelho. O Evangelho no Lar é uma ferramenta abençoada, né, onde eu trago Jesus para sentar na minha mesa, onde eu trago o Evangelho de Jesus, onde eu trago palavras do Evangelho para dentro do meu lar. Mas é muito importante o quê? Que o momento do Evangelho no Lar é o momento da reunião em família. É o momento da família se reunir para escutar o Evangelho. Não pode ser um momento de troca de acusação, de você é para você. Não. É um momento de aprendizado em família, o Evangelho. E aí, é muito natural também algumas pessoas terem dúvidas se todos da família não conseguem fazer o Evangelho no Lar, se não posso fazer ou se eu não faço. Como disse Jesus, onde uma ou mais pessoas reunidas estiverem em meu nome, eu estarei presente. Ou seja, é claro, quanto mais pessoas da família conseguem estar presentes no Evangelho no Lar, ótimo. Mas se às vezes por horário ou por a pessoa não querer naquele momento participar do Evangelho, mas eu quero começar a fazer o Evangelho, ótimo, eu posso começar.
eu posso começar, eu vou convidando todas as pessoas, no momento certo, elas vão participar. O que não pode é virar, assim, um problema de insistência ou de briga por conta desse motivo, porque aí acontece o que? A desunião. E o Evangelho no Lar é para unir a família no aprendizado do Cristo. Então, vou deixar aí o meu convite, né? Aquela reunião de meia horinha, onde eu faço uma abertura simples, eu abro um trecho do Evangelho, se eu não tenho o Evangelho, eu posso ler a Bíblia, ou algum livro que eu gosto, fazer um breve comentário, como eu falei, sem acusação, sem apontar dedos, e depois fazer um encerramento. Eu posso deixar uma água para fluidificar, e todos, né, tomam, claro, os que quiserem. Então, e é claro, se vocês têm dúvidas, né, os voluntários da casa sempre estão à disposição para ajudá-los no Evangelho no Lar, com as dúvidas, enfim, ficam à disposição. Então, vai ficar aí o meu convite para todos vocês, né, aqueles que fazem ótimo, permaneçam fazendo, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho no Lar, passam a fazer, principalmente nos momentos de hoje, né, vamos trazer equilíbrio para o nosso lar, vamos trazer fortalecimento para o nosso lar, porque quando eu tenho essa base, né, de Cristo mais fortalecidas, com certeza eu tenho uma situação um pouco melhor na minha vida. Então, pessoal, vai ficar aí o meu convite, né? Foram 2 reflexões aqui que eu trouxe para nós pensarmos, né, a partir de hoje, para nós analisarmos, para nós refletirmos, que é a questão da internet, a questão de como que eu tô na minha família, vamos desenvolver mais no nosso ambiente familiar, os nossos bons sentimentos, é necessário. Vamos tentar resgatar, né, o sentimento das famílias, vamos tentar resgatar esses laços, né, familiares que nos unem, através de tantas outras encarnações lá, que a gente precisa aprender. Quando a gente tem um problema, quando a gente está com alguma situação difícil na família, vamos tentar colocar também em prática esses sentimentos, vamos tentar fazer o Evangelho de Jesus, né? Vamos tentar sempre, a gente tem todo o suporte das casas espíritas aí para nos auxiliar, né? Para estarmos sempre nos ajudando realmente, né, quando a gente precisa, quando há muitos conflitos, muitos problemas, ou seja, nós temos muitas ajudas, nós temos muitas ferramentas que podem nos auxiliar. Então, vai ficar aí a minha reflexão da noite, né, o meu convite para que todos nós, a partir de hoje, possamos, né, realmente estreitar ao máximo, fortalecer ao máximo os nossos laços familiares. Vamos pensar sempre que nós não estamos na nossa família à toa, que existe, né? Todo o nosso círculo familiar existe um propósito, como eu falei, existe a necessidade do aprendizado para essa encarnação e sempre para as próximas, de acordo com o que eu faço nessa. E é uma oportunidade bendita, como eu falei, né? É a melhor escola, o nosso lar, para nós desenvolvermos esses sentimentos, de nós compreendermos uns aos outros. Então fica aí a nossa dica, né? De nós realmente refletirmos como é que está o nosso lar, como é que está a nossa família, para nós realmente termos a melhor base. Então nós vamos nos encaminhando já para o finalzinho do Evangelho, né? Para as vibrações finais. E eu vou convidar novamente todos vocês que estão aqui nos assistindo, se sentirem mais à vontade. Pessoal, antes de terminar, desculpem, eu vou finalizar aqui, era uma última leitura, com o livro Emmanuel, né, no livro Família, o trecho da mensagem cá e lá. Vamos lá. Recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando reajustes e socorro. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. Então, com essas palavras, nós vamos aproveitar este momento, todos nós juntos, num só pensamento, num só coração, e vamos vibrar por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus,
em especial por esta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, por seus voluntários, tarefeiros, assistidos. Que Jesus, a espiritualidade, possa abençoar todos neste momento. Vamos vibrando também pelo nosso país, pelas nossas autoridades, que Jesus possa abençoá-los, fortalecê-los, que eles possam fazer o melhor. Vamos vibrando, como muito disse aqui no Evangelho, por todas as famílias, por todos aqueles que estão em desajustes, onde há um vício, onde as pessoas não se entendem. Que Jesus, neste momento, possa levar as nossas vibrações para esses lugares, ou ainda estão com medo, estão desesperançosos, revoltados. Que Jesus possa levar as nossas vibrações. Vamos vibrando pelos nossos lares. Que Jesus possa trazer também muito equilíbrio, muito fortalecimento. E por nós mesmos. Que Jesus continue a espiritualidade nos dando bons sentimentos, o equilíbrio necessário para passarmos por este momento, fortalecimento, e que todos nós juntos possamos ter os nossos lares abençoados. Agradecidos que estamos pela oportunidade da noite, vamos encerrar o Evangelho com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria é a mãe de Jesus, roga por todos nós aprendizes, agora é na hora de nossa passagem, com a graça de Deus e graças a Jesus. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço por vocês terem ficado com a gente até agora, neste momento. Desejo que vocês possam ter um final de noite abençoado e já um restinho de semana e um final de semana também muito abençoado. E fiquem com Deus e uma boa noite. Muito obrigada.